Saudações, começamos mais um Motor Show em entrevista para falar de um evento muito importante que está chegando, que é o retorno do Salão do Automóvel depois de 7 anos. E comigo o Lucas Pimentel, que é o diretor de marketing da RX. Lucas, obrigado, imagino que você esteja numa semana atribuladíssima, mas conseguiu um tempinho aqui pra gente. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite e não, você não imagina como tá essas 2 semanas que antecedem a abertura do salão depois de 7 anos, como você falou. E a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar e o Lucas me trouxe uma notícia muito boa que eu vou deixar para você dar. Obrigado. O salão ontem foi oficializado, foi publicado no Diário Oficial do Município a inclusão do Salão do Automóvel no calendário de eventos oficiais, eventos estratégicos da cidade de São Paulo. Então o salão passa a figurar junto com outros grandes eventos como a Fórmula 1, o Réveillon na Paulista, a virada cultural. Ele integra esse hall de eventos especiais da cidade de São Paulo. Então, para a gente, às vésperas da realização do evento, ainda ter essa chancela, esse reconhecimento da prefeitura, certamente dá mais força para a gente ficar com mais energia para a abertura dos portões no dia 22. Legal. Isso a gente não pode garantir que vai haver uma nova edição, porque depende das montadoras, depende do cenário econômico, político daqui a 2 anos, mas já é um grande argumento para que ela para que ela volte, né? Sem dúvida. Que ela continue. Foi como eu falei, não é o retorno não é a inclusão do Salão 2025 no calendário. Perfeito. É a inclusão do Salão do Automóvel, do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. Então, os nossos esforços serão, evidentemente, para já falar de 27. Algumas das nossas conversas já são sobre a próxima edição do Salão. Então, eu não posso cravar, evidentemente, quando será, como será essa edição, mas a gente vai trabalhar assim para que... Mas já se fala nela hoje. Já, a gente já está falando, até porque como tem muitas coisas novas nessa edição do Salão, muitas delas são para validar um novo formato. Então, muitas coisas que a gente vai tentar esse ano é para validar conceito para esse novo formato de salão, para esse novo posicionamento do salão, pensando nas próximas edições. E falando dessas novas atrações, quais você pode contar e quais você ainda não pode contar, mas que você vai contar? Todas. Eu posso contar tudo de salão. O que eu não posso contar, porque nem para mim foi contado ainda, é o que as montadoras vão trazer. Sem dúvida. E isso eles guardam a 18 chaves. O que eu posso dizer é que a gente tem muita experiência. É o salão que tem recorde de experiências. A gente está falando que é um salão... Essa edição ela vai ser marcada porque ela é para atender todos os bolsos, tribos e gostos. Então, seja para você ir sozinho, seja para você ir com a família, seja porque você quer uma experiência mais exclusiva, seja porque você quer chegar cedo e sair tarde, a gente tentou pensar em experiências que atendessem a todos os públicos. Se eu pudesse destacar, eu destacaria todas, evidentemente, claro. Mas se eu tivesse que falar de uma em especial, eu diria dos test drives. Porque sempre foi uma demanda muito prioritária. Tanto de expositores que queriam oportunidade de explorar isso, essas iniciativas de uso de experiência sensorial com seus públicos, com o visitante do salão e do público. Evidentemente, o visitante sempre quis muito mais do que só olhar, só chegar perto das supermáquinas. Eles quiseram oportunidade de dirigir. E esse ano, em especial, no salão de 2025, que a gente volta para o AMB também, depois, a última edição no AMB foi 2014, então a gente fez 16 e 18 no São Paulo Expo, e agora a gente volta para onde foi a casa do AMB desde 70, da inauguração do AMB até 2014. Aí teve a modernização, a reforma, o AMB está completamente reestruturado, muito modernizado, e aí a gente vai fazer pela primeira vez na história do evento a operação de test drive indoor. Vai ser a maior operação de test drives indoor do mundo. É o salão que tem a maior pista de test drive no mundo. São mais de 14 mil metros quadrados de pista. E diferente das outras edições, em que as montadoras compravam um slot e operavam individualmente as suas operações de test drive, é uma operação unificada. Então, além de ser a primeira indoor, vai ser o recorde de montadoras participantes. Então, para as montadoras ficou bom nesse formato, porque facilitou a participação delas. Para os visitantes é muito melhor, porque é uma operação simplificada. Então, é um lugar para ir lá, ele escolhe o que ele quer experimentar. E tem uma super vantagem que é, por ser indoor, a gente não depende do tempo.
Então, se chover, se ventar, se fizer frio, isso não interrompe, absolutamente atrapalha a operação. Então, a nossa expectativa é muito grande, a gente investiu muito tempo com as montadoras, com os parceiros fornecedores, e a gente vai garantir uma entrega excepcional do test drive esse ano. O participante que quiser participar, que quiser dirigir os carros, ele compra por carro? Como que funciona isso? Não, isso depende das marcas, depende da ativação. Cada marca tem uma regra diferente. Ele pode comprar ingresso que dá direito à participação, mas ele também pode, as montadoras têm quantidades de convites e de ingressos que eles vão fazer ativações com seus clientes, com seus públicos, com seus seguidores nas redes sociais. Então depende um pouco a dinâmica, mas de maneira geral, sim. O visitante, ele escolhe qual é a máquina que ele quer pilotar, e aí cada máquina tem uma regra e ele, a depender de qual seja a regra, ele alinha com a montadora ou compra o ingresso respectivo. Para quem não leu essa matéria que já saiu na Motor Show, são 16 marcas. No teste? Não, no expondo. Não. São 24 marcas, 24 marcas e com estandes proprietários e mais 18 marcas que vão estar presentes nas experiências. Então, e mais 2 de moto. A gente tem a Suzuki Motos e a Vespa vão estar com stand também. Então, ao todo são 26 marcas com estandes, mais 18 participando de algum tipo de experiência e de exposição dentro do salão. Você tocou num ponto interessante, que é o retorno do salão para o AMB. Foi levado em conta algum aspecto nostálgico nessa escolha? Ou foi só uma questão de estrutura? Ou a estrutura foi só a cereja do bolo? Não, honestamente a gente levou tudo em conta. Havia um pleito, sempre houve, para que o salão ficasse no AMB. O AMB do jeito que estava, você conhece bem o evento, já não estava dando conta de atender com qualidade, a contento, a experiência tanto dos visitantes quanto dos expositores. Quando o Imigrantes foi remodernizado, reconstruído e virou São Paulo Expo, a gente foi para lá porque era o único pavilhão aqui em São Paulo que teria condição de suportar o evento como salão. E depois da obra, da reforma no AMB, o AMB passou a ter essa condição também. Então, como tinha uma relação visceral, certamente aspiracional, uma correlação entre o salão e o AMB, porque sempre andaram juntos, foi o maior evento do AMB por décadas e foi a casa do salão por décadas, sempre houve ali uma demanda, um pleito de que a gente voltasse. Então, assim que teve a condição que foi agora, depois da reforma, não foi assim tão difícil juntar uma coisa com a outra e realizar no salão. Então foi levado em consideração da estrutura, mas nostalgia sempre fez parte. E para quem está acostumado com o salão, a gente entrava no pavilhão e tinham os stands muito grandes, às vezes um tapete vermelho ali nos corredores e tal. Quem chegar lá no próximo dia 21 que abre, 22 que abre para o público, vai encontrar o que de diferente no salão? Vai ter um impacto visual? Vai, porque a partir da entrada, inclusive, a gente vai ter uma experiência sensorial que a gente fechou ontem, inclusive, com som, com imagem, com muito barulho. Na verdade, que a ideia é que você já entra no AMB sentindo a adrenalina, sentindo a emoção de pilotar e de estar voltando para uma coisa da grandiosidade do salão do automóvel, sobretudo depois dessa pausa. Então, sensorialmente, a gente já tem uma experiência programada para a entrada, e depois que o visitante efetivamente estiver dentro do pavilhão, a disposição é muito diferente. Uma das principais demandas das montadoras foi por equidade, por isonomia. Como você citou, antigamente havia uma distinção muito grande entre tamanhos, formatos de stands muito, muito, muito grandes, stands eventualmente até nem podiam ser tão grandes porque não tinha mais espaço. Esse ano ficou acordado que todas as montadoras terão o mesmo tamanho de stand. Então, todos esses 26 stands que eu citei têm 500 metros quadrados de área de exposição. Então, isso leva ao visitante uma navegação no pavilhão muito melhor, porque as ruas ficam mais bem organizadas, os formatos são mais intuitivos de você navegar e explorar o salão. Mas isso também possibilitou às montadoras que usassem os recursos que eles investiam apenas em stand, até por serem muito grandes, eram muito caros, em outras experiências. Então isso foi para atender essas duas demandas, e essa vai ser uma percepção, eu diria, imediata do visitante assim que ele chegar no pavilhão. Ele vai perceber que as montadoras não se limitaram aos seus stands, e eles estão fazendo ativações ao longo de todo o pavilhão, porque agora eles podem, porque eles têm uma
estrutura diferente de montagem. Muito se diz, equivocadamente ou não, aí você vai responder pra gente, que esse salão voltou muito por conta de uma pressão do governo federal, como se fosse uma contrapartida aos investimentos, oferecidos à indústria. Mas eu imagino que um salão, um evento desse, não se faz só por um desejo do governo. Não. Então, eu queria que você contasse pra gente, até que ponto isso, claro, teve uma influência, mas quais foram os outros caminhos para que o salão voltasse? Por que Claro. que ele não pôde existir em 2022? 2020 não conta, porque Pandemia. obviamente era pandemia, mas por que que não aconteceu em 22, eventualmente 24, e agora ele consegue ser viável? Sem dúvida alguma, teve um empenho muito grande do governo federal e uma articulação sem precedentes, muito exitosa da Anfávia, fazendo a ponte entre o governo e as associadas dela, que são as montadoras e expositoras do salão. Então, eu destacaria para começar isso, o papel fundamental e inédito da Anfávia nesse sentido de fazer essa costura. Isso foi, sem dúvida nenhuma, um fator determinante para a gente poder trazer a pauta, a conversa. Eu não posso te precisar, evidentemente, quais foram os termos, quais são os termos, se existem e quais são, porque eu nunca participei de nenhuma mesa dessa, até como RX, como organizadora, não é nossa prerrogativa esse tipo de diálogo. Uhum. Mas quando a Anfávia nos trouxe e falou, temos um caminho, é possível, o momento é propício, a gente nunca tinha parado de falar de salão. O salão sempre esteve na nossa agenda. Então, em 20, mesmo com a pandemia, a gente chegou a estudar modelos e formatos possíveis, considerando distanciamento, protocolos que atendessem às exigências dos órgãos competentes. Vimos que não era possível, e depois de 21 e 22 tentamos fazer isso no Autódromo de Interlagos, um modelo mais voltado apenas para a experiência, ou essencialmente para a experiência de pilotagem, também não teve êxito. A gente nunca parou de falar de salão. Com o empenho do governo federal e com a exitosa articulação da Anfávia, em 2024, no final do ano passado, acho que as demandas todas se alinharam. Acho que aí todo mundo todas as conversas já tinham sido estressadas o suficiente, todos os modelos já tinham sido postos à prova. A gente estava muito atento com o que estava acontecendo fora do Brasil, os salões de fora do Brasil, que também são muito relevantes. Alguns deles são muito relevantes. Também sofreram muitos desafios. Detroit, Frankfurt, próprio de Paris, que nem é mais salão do automóvel, Genebra. Não aconteceu mais. Alguns deles mudaram de nome, alguns deles mudaram de cidade, alguns deles não são mais em venue, são na cidade. Alguns voltaram a ser como eram. A gente acompanhou isso tudo. Muitas das montadoras estão presentes em todos eles. A gente visita esses eventos sempre que tem oportunidade. Então, eu diria que outro fator determinante foi que esses 7 anos de hiato foi um hiato de realização, mas nunca foi, do nosso lado, uma pausa nas conversas, nas tratativas, nas tentativas de formato. O que se alinhou e viabilizou a realização do Salão I25 foi o alinhamento final. Aí a gente tem um pavilhão que dá-se conta, a gente tem um formato que atendesse às demandas dos expositores, a gente tem um público que a gente entendeu melhor quais são os objetivos, as expectativas, e a gente tem, evidentemente, as montadoras acreditando no formato, comprando a ideia e topando entrar junto nessa. Então, esse alinhamento total se deu depois de 7 extensos anos de conversas e alinhamentos. E, embora ele tenha mudado o seu formato, qual que das magias do salão, porque o salão é uma magia. Eu vou em salão desde que eu tinha 10 anos de idade, e depois que eu virei jornalista, eu adoro ver os... Agora você tem que... Antes não tinha, exato. E a coisa do carro saindo do palco, de trás da cortina e tal. Dessas magias do salão, qual que você acha que é a que vai mais... que ficou e vai se destacar nesse novo formato? Eu diria de novo test drive, porque sempre foi uma demanda, um pilar do evento, e esse ano a gente está investindo muito nesse novo formato, e o fato dele ser indoor, eu acho que vai ser muito melhor, porque além dele ter, além das questões ambientais que eu falei que a gente está protegido, você vai ter esse barulho do carro dentro do pavilhão, coisa que nunca teve. O test drive sempre foi do lado de fora. Então, mesmo se você não estiver pilotando, você vai estar o tempo inteiro escutando as máquinas funcionando. Ontem a gente estava numa conversa, Priscila estava comigo, a gente falou sobre as coletivas de imprensa que antecedem a abertura dos portões para o público.
que é quando as montadoras têm o seu momento exclusivo e quando eles apresentam para o mundo o que eles vão trazer para o mercado da América Latina, a começar pelo Brasil. Então, acho que esse momento também não é aberto ao público final. Eles ficam sabendo porque é transmitido, porque as mídias todas acabam contando hoje em dia, principalmente quase que em tempo real, o que aconteceu ali na coletiva, rapidamente já está divulgado. Então, eu acho que as coletivas de imprensa com os lançamentos mundiais, o test drive e eu diria que o Dream Lounge. O Dream Lounge, que é o espaço super VIP, super exclusivo, a gente vai trazer 70 carros esse ano. O ano passado, para você ter uma ideia, não tinha 30. Então, a gente está maior do que o dobro do que teve na última edição, com carros de até 10 milhões de reais. Então, para aquele super apaixonado, aquele cara que de fato fala, eu quero ver algo que nenhum outro lugar do mundo vai ser visto, e eu quero ter tempo e quero ter uma condição de experiência diferenciada, o Dream Lounge desse ano tá especialmente fabuloso. A gente tem uma parceria muito grande com a Motor Grid, que está fazendo curadoria da exposição. Também é um parceiro muito, muito importante para essa edição do salão. Então, Test Drive, coletiva de imprensa e o Dream Lounge, eu acredito que seriam as 3 principais experiências que fariam o visitante falar, isso mudou, isso está diferente e está melhor. Bom, um dos protagonistas hoje do mercado automotivo são as marcas chinesas, né? Queria entender qual que foi o papel delas nessa conversa de retorno do salão, qual que é o peso delas na realização dessa edição. Peso, eu acho que é relevante. Eles estão presentes, eles estão participando dentro das mesmas regras, dentro das mesmas condições. Eles são realidade nas ruas. Você já anda nas ruas, você cada vez vê mais carro chinês, o que gera curiosidade, o que gera expectativa do público. Então, o salão, ele reflete o que a gente já está vendo fora do salão. Então, acho que seria natural que tivesse lá. Eu acho que elas chegando no Brasil, querendo disputar mercado, querendo mostrar os seus produtos, entenderem que o salão é o lugar que elas têm que estar para se fazer notada, para se fazer conhecida, para aumentar ainda mais a visibilidade, reforça o papel do salão como vitrine, como palco para a indústria automotiva. Então, recebemos, como sempre recebemos, não é uma novidade em especial, acho que existe uma coincidência desse ano de que os novos entrantes sejam majoritariamente de origem chinesa, mas do nosso lado, como organização do evento, as portas sempre estiveram e sempre estarão abertas para todos os players para participarem do salão. As marcas que não foram, você tem alguma... você consegue identificar a razão por elas abrirem mão de um evento tão importante? Honestamente não, Rodrigo. Claro que não dá para responder por elas, não posso mas... responder por elas. O que a gente sabe, e eu estava até te falando um pouco antes, eu faço salão, vou entrar no meu 10º ano fazendo salão. Já sentei na cadeira de marketing de produto, voltei para a diretoria de marketing agora, nessa edição. Sempre foi uma prerrogativa, e sempre será, da montadora em tomar a decisão por participar ou não daquela edição. Nunca, isso nem só nos meus 10 anos, nunca ao longo das 30 edições anteriores do salão, a gente teve todas as marcas participantes. Então isso não é uma novidade, sempre teve uma edição ou outra que algumas marcas não participaram e que marcas retornaram e que novos entrantes estiveram presentes. Isso nunca impediu que marcas que não vieram na edição não voltassem em outras. A gente já teve muitas marcas muito famosas que não estiveram, a gente teve marcas muito presentes por muitas edições que em algum momento tomaram a decisão de não participar. Então, honestamente, eu não consigo, nós da organização, a mesma Fiverr, a gente não consegue falar, o denominador comum é esse aqui. Esse é o ponto que faz com que eles não venham. Se tivesse, a gente até traria. Com certeza a gente teria trabalhado para falar se é um ponto que a gente consegue entregar, que a gente consegue atender, certamente teria sido resolvido, eles estariam presentes. Então, não posso responder por eles, do porquê que eles não vêm. Posso falar por nós que não é uma novidade, a gente continua de portas abertas, esperando que eles voltem. A gente quer fazer um salão para que eles visitem, participem, aproveitem e pensem, quero estar em 27, mas objetivamente a gente quer que quem tenha vindo seja prestigiado e valorizado por ter feito a escolha de participar com a gente do salão. Então, de verdade, para a gente tem um salão com recorde de marcas, recorde de experiências, com número substancialmente maior do que a última edição de empresas expostas. Então,
Pra gente, a gente tá só olhando pra parte cheia do copo, olhando pra parte positiva do retorno do salão e sem absolutamente nenhum tipo de preocupação anormal com as marcas que não vieram, porque a gente quer que eles visitem e a gente tem certeza que eles vão estar lá, eles vão ver que em 27 eles vão estar de volta. Em área aumentou? Aí você me pegou. Em metros quadrados? Não sei, você sabe, Pri? Em metros quadrados? Não sei, porque mudou o pavilhão, eu confesso que eu não tenho de cabeça. Mas a gente vai ocupar o pavilhão do AMB inteiro. Então, de ponta a ponta, que era o que a gente ocupava. Eu não sei mesmo em metros quadrados o que isso representa. A gente ocupava o São Paulo Expo inteiro, a gente vai ocupar o AMB inteiro, inclusive o centro de convenções, onde serão as coletivas. Então, além do pavilhão de exposições, o centro de exposições, acho que são 64 mil metros quadrados de área ocupada. Eu não sei se isso é mais ou menos do que na última edição. Acho que é equivalente, né, Pri? Então, não. E são pavilhões diferentes, né? Sim, então, sim. Um dos grandes participantes dessa edição é o Cardé, que é um museu que está completando agora 1 ano, com uma presença muito forte no Brasil e também uma certa projeção, uma relevante projeção internacional. Salvo engano, é a maior participação de carros antigos num salão. Exceto, obviamente, quando aqueles carros não eram antigos. O salão do carro. Exatamente. A gente até teve uma vez um salão do carro antigo. Teve o salão do carro antigo. De vez em quando eu vou buscar material do salão e eu acho lá o salão do carro antigo. Eu falo, nossa, é verdade, a gente teve esse evento. Essa participação do Cardé projeta um momento de ascensão desse segmento no Brasil? Ótima pergunta. Eu acredito que sim. A gente está falando de entusiasta, a gente está falando de apaixonado, a gente está falando de edições icônicas, legendárias. Eu tive a oportunidade de ir no Cardé, é maravilhoso. Eu acho que ele tem uma proposta ímpar. Por exemplo, posso falar, minha esposa estava comigo, ela não é apaixonada por isso, e ela ficou encantada com os carros, com a história dos carros e a forma como eles contam a história do Brasil, principalmente, e através dos carros e da indústria automotiva. E a gente vai tentar trazer um pouco disso para o salão. Como a gente também tem a parceria com o Dream Car, de São Roque, que também vai ter uma área de exposição de veículos especiais, edições comemorativas, carros de colecionadores, eu diria que se é um resgate desse público, ou se esse público está em ascensão, eu não posso dizer com propriedade. Eu posso dizer que no salão a gente vai tratar isso com um carinho especial nessa edição. A gente nunca teve tanta dedicação para essa pauta, carros antigos, edições especiais e comemorativas dentro do pavilhão, como a gente vai ter em 25. E como que vai funcionar, como que vão funcionar as coletivas de imprensa? Elas mudam também esse formato, porque antes a gente pulava de stand em stand. Como é que vai funcionar esse ano? Pela primeira vez, isso é um sonho antigo, isso é uma demanda muito antiga dos salões, fosse da Anfávia, das suas montadoras, até dos jornalistas, como você bem colocou, é uma agenda muito extensa, são 2 dias inteiros, de peregrinação, de stand para stand. Nesse ano, a propósito da reforma do AMB, o Celso Furtado, que é o teatro do AMB, que está completamente reformado, está muito bonito, muito preparado. Os jornalistas ficam sentados, permanecem eles nos seus lugares, e os carros vão revezar, as marcas revezam a entrada dos carros no palco do evento. Então, a principal mudança é essa. Em vez de serem os jornalistas andando de stand para stand, são os carros que entram e saem do palco principal como se fosse um show, que de fato é um show. Essa é a principal diferença. O primeiro dia de coletiva de imprensa é no dia 19, pela manhã. É um dia muito extenso. São coletivas emendadas com intervalos pequenos, entre uma e outra. E depois, no dia 20, tem a segunda metade das coletivas até o final do dia também, e que termina o dia com a cerimônia de abertura oficial do evento. Então, é a primeira vez que a gente faz uma cerimônia de abertura ao final da coletiva de imprensa. A gente vai aproveitar o teatro, aproveitar o palco, aproveitar que os jornalistas e os convidados, as autoridades e os executivos sêniores das marcas estarão presentes para fazer a cerimônia de abertura no final da coletiva de imprensa. Então, vai ser muito diferente da última edição, e vai ter essa novidade de ter a cerimônia de abertura logo em sequência às coletivas. Quais autoridades já confirmaram presença? O presidente da República, o vice-presidente da República, o governador do estado e prefeito foram convidados, já estamos esperando a confirmação oficial. Tem uma série de ministros e autoridades de estado confirmadas. Tem uma lista muito longa
de convidados. Não sei agora como é que tá a Pri, inclusive, que tá responsável, tá ajudando a gente com essas confirmações que devem chegar, principalmente agora, chegando mais próximo até o último dia. O que a gente já recebeu é do presidente da República e do vice-presidente da República. Gente, pode passar para a próxima, por favor? Muito se falou também num teto orçamentário. Esse teto, ele de fato houve? Quanto foi esse teto e ele foi respeitado por todas as marcas? Eu nunca tive acesso ao orçamento das montadoras. Eu não acredito nem que eles divulguem, que eles possam divulgar, e nem que eles compartilhem entre eles. O que a gente sabe, sim, existia uma demanda, e ainda existe, sempre vai haver, para ser o evento mais otimizado possível, para que eles investiam muito no evento, e sempre foi difícil entender como gerar economia, como tornar o evento mais barato, a participação no evento. E eu não estou falando só na participação dentro do pavilhão com a montagem no stand. A participação de uma marca grande como são as marcas montadoras dentro de um evento longo como é o salão, isso tudo demanda um investimento muito grande. Então sempre houve uma expectativa. Primeiro uma demanda, assim, precisamos economizar, mas a segunda mas não podemos não entregar o valor que os nossos produtos precisam entregar, que a nossa marca comunica e que os nossos consumidores, que são os visitantes, merecem. Então sempre foi muito difícil encontrar a solução para essa equação, de como é que você faz economia, mas garante a entrega. Por isso que eu disse que foram 7 anos tentando formatos, testando modelos, conversando muito, vendo o que estava acontecendo lá fora, para a gente chegar num denominador comum que foi atendido pela grande maioria das fabricantes de automotivos que estarão presentes no evento. Uma das coisas foi criar essa equidade, isonomia de tamanho de stand, porque você limita e você garante a eles uma competição mais justa, ou pelo menos das mesmas dimensões, e isso possibilita que, como você vai ter uma área menor, você evidentemente pode economizar mais com montagem. E isso passa a ser uma possibilidade depois de outra escolha. Se ele vai pegar esse dinheiro e vai fazer saving, ou se ele vai pegar esse dinheiro que restou e vai reinvestir em outro tipo de ativação e outro tipo de iniciativa. A saber, agora no salão, como é que foi feita essa tomada de decisão de reinvestimento. Eu sei que eles estão aproveitando para fazer as duas coisas. Eles estão garantindo espaços incríveis. Eu vi alguns projetos que estão maravilhosos. Eles estão investindo muito em experiências e eu acho que ainda assim eles vão conseguir voltar para a matriz e falar, e fizemos um saving com relação às últimas edições. Então a gente conseguiu entregar experiência para o visitante, garantir a proposta de valor das marcas e fazer saving de recursos. Então eu diria que a gente conseguiu endereçar as 3 questões principais e isso vai estar projetado no salão. A gente viu esse ano também, nos últimos anos na verdade, uma proliferação de eventos menores das montadoras que se chamam eventos proprietários, né? Como que o salão se inspirou nesses eventos, se é que se inspirou, e o que esses eventos poderiam resgatar do salão? Qual que é a troca entre esses dois tipos de evento e como fazer para esses eventos coexistirem e não serem conflitantes? Eles definitivamente não são conflitantes, porque as marcas, quando fazem seus eventos proprietários, elas esperam 100% de atenção, exclusividade e foco nos seus produtos e na sua marca. Um salão, evidentemente, é um verdadeiro parque de diversões com experiências e exposição para todo tipo de apaixonado, para todos os públicos, que também difere das marcas. As marcas dificilmente atendem todos os públicos, eles têm nichos mais específicos. Então, eu diria que eles são complementares e definitivamente não concorrentes. Uma marca pode falar, eu quero fazer o meu evento proprietário porque eu quero atingir especificamente o meu cliente atual e eventualmente conquistar novos clientes estratégicos. E quando você vai para o salão, assim, não, o salão é o lugar que eu tenho que estar porque eu tenho que mostrar para o mundo que eu faço parte do maior evento automotivo da América Latina. Eu preciso estar lá porque todo mundo vai estar lá. Eu preciso estar lá porque no evento proprietário eu recebo uma quantidade muito mais limitada de visitantes, e no salão você recebe centenas de milhares de visitantes, além de ter uma projeção inevitável de mídia, de publicação muitíssimo maior do que no evento proprietário. Então, para as marcas eu acho que é um bom negócio, porque se atinge 2 objetivos distintos, sem perder
qualidade e estratégia, e para o salão a gente não vê absolutamente como concorrente, a gente vê como complementar. E eu acho que, a propósito da tua provocação, sim, a gente bebe dessa fonte, a gente vê o que eles estão fazendo e fala, olha, eu vi o que vocês fizeram no seu evento proprietário, dá para fazer isso no salão, ou, e se a gente fizesse um gostinho disso no salão, e se a gente pegasse, ou o contrário, começasse essa experiência no salão e terminasse isso no evento proprietário para sua marca. Então, contar essas histórias, criar esses arcos narrativos, o famoso storytelling, também possibilitou para a gente trazer as marcas para dentro e fazer uma contação de história que permitisse fazer com que essas duas possibilidades de experiência fossem complementares. Expectativa de público, fechamos a última edição em 750 mil. 650 mil. 650 a gente mil. não tem uma expectativa cravada de público, a gente tem essa como referência, 650 mil pessoas, a gente está preparado. 750 foi 16, né? Foi 14. 14. Aí em 16 a gente fez 700, alguma coisa assim. Eu lembro que eu estava com esse número de 700. A depender da fonte. Sim. Mas sim, 650 a 700 mil pessoas. É muita gente, né, para um salão. É muita gente. Para qualquer evento. Para uma cidade já seria muita gente. É muita gente, é um evento de 10 dias, então tem dia que você tem mais de 50 mil pessoas. Então, mas foi boa a tua pergunta, te agradeço por ter feito. Então, a gente está preparado, a gente está estruturado e dimensionado nossas equipes de segurança, limpeza, operação, para atender um público na ordem do histórico do salão. Mas a gente está priorizando muito a experiência. Então, a gente está às vésperas de dar sold out no primeiro sábado, porque a gente quer garantir que todo mundo que vai ao salão tenha uma boa experiência, seja visitante e seja expositor. Quando você tem grandíssimos públicos, é ótimo para contar para todo mundo que foi uma edição histórica, é ótimo porque na foto fica lindo aquele corredor cheio, mas tem evidentemente mais desafio com estacionamento, com alimentação, com banheiro, com toda sorte de circunstância relacionada a grandes multidões. Então, a gente está querendo priorizar a boa experiência. Claro que a gente espera que nos finais de semana isso seja um pouco mais disputado, são ingressos mais populares, são os que vendem mais e que provavelmente vão esgotar mais cedo, mas a gente está esperando alguma coisa nessa ordem de 650 mil pessoas, como foi na última edição. Perfeito. Um último convite para quem está nos assistindo, um último comentário. Acelerar para comprar o último lote. O último lote está de fato esgotando, não é mentira, não estou aproveitando a tua oportunidade. A gente de fato já esgotou o primeiro lote, está esgotando o segundo lote. Havia uma demanda reprimida, afinal de contas, né? Havia uma demanda reprimida, esses caras que não foram para o salão desde 2018 não encontraram outro salão para ir. Esse salão é especial, então além de tudo ainda tem isso, tem muita novidade, tem muito lançamento, tem muita parceria. Então a gente vai de fato fazer o salão mais plural que a gente já fez, e isso está sendo refletido nas vendas. E a gente, pela primeira vez, vai implementar o sold out. A gente nunca teve esse risco. Se coubesse mais um, botava para dentro do AMB. A gente corre o risco real de encerrar o último lote e falar, pessoal, agora só daqui 2 anos. Então, meu recado seria, entra no site do salão, compre seu ingresso, garanta a sua visita e participe do evento que vai ser uma edição histórica e muito especial. E eu reforço aqui o meu convite, se você gosta de carro, vá ao salão, é um evento muito legal e muito importante que todos participem. É só essa temperatura que só o público pode dar, é que fortalece o jornalismo automotivo, fortalece a comunicação das montadoras com o público. Então, eu acho que é o evento... quem está um pouco preocupado com quantidade de gente, estrutura, vá ao salão. É um evento muito legal e muito importante que tenha a presença do público para a gente garantir uma nova edição em 2027, 2029 e assim por diante. Muito obrigado. Eu que agradeço, Lucas. Obrigado e até a próxima.